Bom, moçada, seguindo aqui para esse conceito, para falar desse conceito de função, vamos chamar a atenção aqui para três tópicos, tá? Uma função constante, crescente ou decrescente. Isso é, a gente vai avaliar o que acontece, como é que se comporta o gráfico em cada uma dessas situações, tá? Vem comigo aqui. Reparem o que acontece nessa função para cada x que a gente pensa. Pensa um valor de x aqui, quanto é que vale o y? Vale 3. Pensa um valor de x aqui, um número negativo, né? Esse x2. Quanto é que vale o y? Vale 3. Aumenta o x. Agora eu já estou com um x positivo aqui, ó. Quanto é que vale o y? Vale 3. Pega um outro x, um x maior ainda, x4. Quanto é que vale o y? Vale 3. Então vocês percebam que para cada x que eu imagino nessa função, eu tenho um y sempre igual a 3. Essa é a característica da função constante. Ela tem sempre o mesmo resultado. Quando eu falo resultado, eu falo de y. E nesse exemplo que eu criei, a lei dela é f de x igual a 3. Tá vendo? Para qualquer x que tu coloque aqui, o valor de f sempre é 3. O valor de f, né? Lembra? F significa y. Então, quando eu digo o valor de f igual a 3, eu estou dizendo que esse é o valor da função, que é 3, ou seja, eu estou dizendo que o valor de y é 3. Para qualquer x, o y sempre valerá 3. Isso é uma função constante. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu fiz aí, tá? Eu fiz uma função, aqui está a lei bem definida, tá? Olha que eu não tenho um domínio real, né? Eu tenho um pontinho aqui nas extremidades, ó, bolinha fechada, né? Então o domínio são os valores de x nesse intervalo, entre menos 4 e 8. Ou seja, a gente faz as retas verticais aqui, ó, nesse intervalo entre o menos 4 e o 8 e sempre atinge a função em um único ponto. Estão vendo? Ó, pensa numa linha vertical, vai sempre batendo em um único ponto. Portanto, sim, é uma função. E aqui, ó, o contradomínio de 1 a 6, no contradomínio estão os valores de y, né? E no domínio os valores de x. O contradomínio, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, é exatamente igual à imagem, certo? Por quê? O que é a imagem? Ó, pega os infinitos pontos verdes e empurra eles para a reta do eixo y aqui, né? A gente sempre encontra esses pontos verdes aqui, a projeção deles em cima do eixo y, sempre vai batendo aí num valor entre 1 e 6, né? Isso é justamente a imagem da nossa função, tá? Então vamos lá, é uma função, ela está bem definida aí, só que essa função ela é crescente e decrescente em alguns momentos. Em nenhum momento ela é constante, em nenhum momento vocês enxergam essa curva, esse gráfico verde com uma linha horizontal como o exemplo anterior, né? Ou seja, a linha horizontal é que indica uma parte constante ali da função, né? Essa aqui nunca vai ser constante, tá? O que acontece nela então? Vou pintar aqui de duas cores, olha só. Então vamos começar aqui com uma cor azul, tá? Até esse ponto aqui. Eu vou seguir desse outro extremo aqui. Vamos puxar essa linha, agora é uma reta, né? Tá bem retinha. Vamos puxar até aqui. Beleza. E vou pintar de vermelho essa outra parte aqui. Por que eu escolhi essas duas cores, o azul e o vermelho aqui? Ora, vermelho, onde a função é crescente. Azul, onde a função está decrescente. Eu respeitei o título que eu coloquei aqui, as cores do título, tá? Não é fácil de perceber esse conceito de crescimento e decrescimento simplesmente olhando para o gráfico. Gente, a leitura de um gráfico é sempre assim, né? É sempre para a direita, como a gente faz com uma frase, né? Afinal de contas, a gente aqui na língua portuguesa, enfim, né? Língua inglesa que seja, a gente lê uma frase sempre da esquerda para direita. Então uma função também vai ser lida assim, né? Então a gente percebe que ela aqui, ó, nessa parte ela está descendo. A gente vai lendo, indo para a direita, né? Tá descendo. Agora que a parte vermelha está subindo, agora está descendo de novo, né? Então esse é o conceito de função crescente e decrescente. Ó, vem comigo, vamos chamar essa função aí de g, tá? G de x. Vai ficar mais estilosa assim, ou seja, g de x aqui é o y, né? Então vamos lá. Essa função g de x ela é crescente no intervalo menos 2 a 2. Faz sentido isso que eu escrevi aqui, hein? Pensa comigo aqui, ó. Olha essa parte vermelha aqui, onde tu tá vendo que ela é crescente, ó. No intervalo, eu tô me referindo aos valores de x aqui, ó. Eu tenho nesses pontos vermelhos o x variando entre o menos 2 e o 2 aqui, ó.
tá? A gente poderia pensar que isso aqui é o gráfico da rentabilidade de uma ação aí ao longo de um ano e outro, né? O -2 aqui poderia ser o mês de outubro de um ano, daí o -1 seria o novembro, o 0 seria o dezembro, o 1 poderia ser o janeiro, o 2 o fevereiro, o 8 o agosto do próximo ano agora, né? E assim por diante. Então, a parte negativa seria um ano e a parte positiva o próximo ano, né? Então é nesse intervalo aí de outubro a fevereiro é que a função é crescente, certo? Agora ela é decrescente nessa parte azul, né? Vamos ver aí? Então a função agora é decrescente no intervalo, olha aqui, ó, de -4 até -2, no intervalo -4, -2, e também onde aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente está seguindo a função e ela está descendo. Ou seja, nesse intervalo aqui de 2 até o 8, né? Se a gente pensasse em meses, poderia ser de fevereiro até agosto, né? Então, esse é o intervalo, ó, essa parte, o X aqui, né? Então, de 2 até 8. É disso que trata, pessoal, o intervalo de crescimento ou decrescimento de uma função. Ou o intervalo onde a função é constante, né? Nessa função anterior aqui, do exemplo anterior, ela é o tempo inteiro constante. O tempo inteiro ela vale 3. Então, para qualquer x real, ela sempre vale 3. Né? Em qual intervalo ela é constante? No intervalo real. Tá aí, pessoal, então essa é a análise aí que a gente tem que fazer numa função, né? Se ela é constante, crescente ou decrescente e em que intervalo está acontecendo, né? Valeu, grande abraço!